Mais uma vez, muito bom dia. É sempre uma alegria podermos compartilhar certos pensamentos que a doutrina espírita é plena. E como disse Carol, o tema é baseado num trecho de Joana de Ângeles. Ela fala que nós somos herdeiros de nós mesmos. E nós vamos colocar os aspectos que a doutrina espírita nos traz aí, sobre essa questão. Uma parte do que nós vamos mencionar está nesse livro, que obviamente estará na 53ª Feira do Livro Espírita. Muito bem. Então, vocês estão vendo, 2 parágrafos, nós vamos ler juntos, do meio daquele livro que vocês viram. Herdeiro de si mesmo, das experiências transatas. Joana tem um vocabulário, das experiências de outrora, das experiências de antes, das outras encarnações que você passou. O ser evolui por etapas, adquirindo novos recursos, corrigindo erros anteriores, somando conquistas. Então, nessa visão, toda encarnação ela é preciosa, porque tanto você repara, ela usou e corrige, você repara certos enganos que você promoveu. Quanto você adquire recursos para as experiências seguintes. Então, todo aprendizado não é perdido. Divaldo conta uma experiência maravilhosa, que ele foi fazer uma palestra na Sorbonne, em Paris, imagina. E ele foi falar sobre reencarnação. Ao falar sobre reencarnação, depois uma senhora que ele julgou ter 75 anos, ela foi até ele, quando ela foi até ele, ele viu que não era 75, ela devia ter 90. E quando ela disse, olha, eu acredito muito no que o senhor disse. Eu, por exemplo, estou cursando Sociologia. Ele olhou para ela, Sociologia? Mas a senhora pretende exercer Sociologia? Mas é lógico, porque senão, por que eu estava fazendo? Ademais, se eu aprendo hoje, eu posso utilizar amanhã. Você renasce sabendo. Sabe aquela história? Tem gente que parece que nasceu sabendo. São essas experiências adquiridas no passado. Ela ia estudar aos 90, mais ou menos, porque não teve a ousadia de perguntar. Mas ela era bem velhinha e estava estudando Sociologia ali, ela francesa. Jamais retrocede nesse processo de aprendizado. A experiência que você adquire não tem como você perder. É por isso que o nosso progresso espiritual é sempre para cima. Ou melhor, você pode estacionar, mas você não perde a experiência. Você pode cometer deslizes e ser convidado a reparar tais deslizes, mas você não perde a experiência acumulada. Reencarna dentro das paredes de enfermidades limitadoras que bloqueiam o corpo, a mente ou a emoção, gerando tormentos. Aqui a gente começa a dar a primeira dica, o que é a herança. A herança pode ser uma enfermidade. Pode. Pode ser uma conquista. Eu já contei algumas vezes um episódio que se sucedeu com um matemático suíço de nome Gauss. Karl Heinrich, acho que essa é a pronúncia, Gauss. Ele é conhecido por Gauss.
Ele é famoso. Sim, quem estuda matemática sabe que tem uma curva de Gauss, tem outras grandezas físicas que são ligadas ao nome desse matemático. E um dia ele foi criança e teve 6 anos. E ele estava na escola primária e o professor, num cantão suíço, deu um exercício para as crianças. O exercício era somar de 1 a 100, 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 98, mais 99, mais 100. E as crianças começaram, né? 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15, lá vai. Né? E as crianças ali no exercício. Um menino levantou-se e foi até a mesa do professor, que sentou-se para aguardar o exercício das crianças, e respondeu: é 5.050. E o professor olhou para ele e falou: faça a conta. E o menino voltou-se para a carteira. As crianças começaram a fazer a conta, né, algumas se perderam no meio do caminho, e o professor começou a fazer o exercício com eles. Obviamente, vocês já sabem o resultado. Qual foi o resultado? 5.050. Vocês estão bem atentos. 5.050. Ele olhou para o garoto. Como você fez? Muito simples. Eu percebi que 1 mais 100 é 101. Que 2 mais 99 é 101. Que 3 mais 98 é tudo 101. Ele só percebeu que era 101 50 vezes. Se você fizer a conta, só que a criança tinha 6 anos. Ele descobriu um princípio de progressão aritmética, coisa que vocês devem ter estudado e alguns já esqueceram, no segundo grau. Só que a criança tinha 6 anos. E antes que houvesse criado e descoberto o princípio, ele sabia antes. Ele não aprendeu ali com o professor. Ele é aquele cara que nasceu sabendo. Aos 11 anos de idade, Gauss publicou uma memória que existe até hoje sobre PA e PG, progressão geométrica, que eu não vou explicar o que é isso para vocês hoje. Mas ele, aos 11 anos de idade, 11 anos, eu aprendi isso ali pelos 15, 16 anos. Aprendi porque me ensinaram. Só que ele criou aos 11 anos. Então, a herança de você mesmo, não necessariamente ela é negativa, uma enfermidade. Não necessariamente é um relacionamento pervertido, perverso, que você possa ter com aqueles entes queridos. Pode ser positivo. E Gauss foi um caso que, só para explicar do que a gente está falando, ele sabia antes o que era PA e PG, né? Ele só deu o nome. Essas são as heranças. E aqui a gente faz, né, a gente percorre um conteúdo rápido, que eu de vez em quando uso, pelo significado que ele traz, que está nesse livro aqui, ó. A capa atual dele é essa aqui. O meu livro é esse aqui. Mas a capa desse livro, Rumo às Estrelas, são vários espíritos. Eu vou usar um trechinho curto, que é de autoria de Mathilde Vilar. Vocês possivelmente não ouviram falar de Mathilde Vilar, uma escritora espírita, desencarnada, mexicana. A história de como esse livro foi psicografado vale uma palestra, viu, Carol? E esse livro deve estar lá na feira, uns 1.100 títulos. E ela, Mathilde Vilar, ela vai escrever isso aqui, ó. Corpo sutil da alma é o perispírito, né?
ela usa o termo corpo espiritual, que é o termo que Paulo de Tarso usa para falar do perispírito, mas aqui eu estou destacando que é o perispírito. A tal ponto é maleável que nele todas as impressões encontram ressonância, gerando processo de modificação em sua estrutura que se refletem além da morte e na imediata reencarnação. Aqui ela fala todos os processos. Eu queria explicar que processos. Todos temos hábitos. Todos temos hábitos. Quem não os tem bons, os tem maus. Seus hábitos, as suas ações, elas estão registradas no perispírito. Você cria, eu vou usar uma palavrinha que eu vou simplificar daqui a pouquinho, complexos energéticos gravados no perispírito. Leon Denis vai falar que o perispírito contém a memória do nosso passado. Você tem registrados os menores pensamentos, as suas ações e seus hábitos estão lá registrados e são esses processos a que ela, Mathilde Vilar, se refere naquele livro Rumo às Estrelas. Você tem lá esses mapas que acabam por interferir com a sua ação de hoje. Ele é um complexo energético e ele fica vibrando. E ele fica interferindo com você. Então, o seu hábito de antes, se você não trabalhar por diluí-lo, ele vai ser renascido em você. Não pense que é uma interferência externa. Ela é sua, de você para você. Vê se faz sentido. Herança de nós mesmos. Se você se permite, eu conheci um episódio, acho que é melhor não dizer nome, eu conheci pessoalmente, de uma pessoa que começou a usar álcool aos 5 anos de idade. Alguém teve me desculpem, a imbecilidade de oferecer um gole de cerveja. E ela despertou algo que ela tinha do passado e tornou-se... O gole de cerveja foi o primeiro. Teve outras coisas muito piores. Ela tentou suicídio 2 vezes por conta de ser usuária de drogas. Eu conheci e conversei com essa pessoa mais de uma vez. Estava num processo de libertação. Difícil, mas num processo. Então é assim, são esses processos, complexos energéticos, mapas que estão todos registrados em você. Aqui não ficou bom de ver. Vocês estão vendo que tem umas manchinhas aqui, ó. É só para representar. Você traz essas manchinhas no seu perispírito. Tanto o hábito de agora, quanto o seu hábito de outrora. Todos registrados. E aí a gente comenta aqui, né, que assim, quando você está em relaxamento, e particularmente na hora do sono, quando você dorme, você relaxa, e o obstáculo para que esses conteúdos não venham ao seu consciente de agora
ele abaixa. É como se a porta ao subconsciente se abrisse. E ele te influencia. E particularmente, é assim, ó, eu não queria falar sobre sintonia, que é a razão de ser, mas é assim, ó, muitas vezes você está junto daqueles que padeceram a dificuldade que está registrada na sombra, está ali, naquelas manchinhas, no mapa, no processo. Quando ele se aproxima de você, aquela lembrança, ela fica ativada e ela cresce no rumo do seu consciente. Aí você descobre que tem uma antipatia por alguém. Sabe como é que aparece essa antipatia? Muitas vezes, se foi oriunda dessas manchas, herança de nós mesmos, a presença dele ou dela desperta o pior em você. É porque a mancha fica ativada. Já tiveram essa experiência? Não tem pessoas que parece que o simples fato de estar com você, você quer agir melhor. E tem pessoas que despertam em você o pior que tem em você. Se isso acontece com você, respire aliviado, você é humano. Ou humana. Porque nós somos todos assim. Mas, evidentemente, quando acontece que essa sombra de ontem, essa herança, ela é negativa, você teve o despertar do pior em você, trabalhe para que isso não se realize, não se materialize. Trabalhe, seja consciente. Controle das emoções. Conhecem isso? Muitas vezes, uma ação indevida, mas uma ação menor, ela faz com que um vulcão fique aqui na garganta, assim, prestes a explodir. Perceba 3 passos para trás, antes do dia 2. 3 passos para trás e diga, isso é raiva, isso é mágoa, não vou deixar me dominar. Quando isso acontecer com você, a raiva, pode respirar, todos somos iguais. Nós temos esses processos. Muitas vezes são oriundos desse antes. Ele veio aprender também. São oriundos do passado, e aí você precisa trabalhar para transformá-lo. Porque o passado que você executou, esse você não mexe mais, ele é passado. Você só tem a janela do agora para trabalhar, para plantar o futuro de amanhã. Então, se você tiver raiva, tiver mágoa, tiver ódio, fique tranquilo. Como eu disse, você é humano. Respire e promova. Vou decidir não agir sobre o império dessas emoções. Vou dar uma boa e uma má notícia. Qual você prefere primeiro? A má notícia. A má notícia é assim, vai dar errado nas primeiras. Porque você agiu sobre o império da raiva até ontem. Não vai acontecer uma belezura hoje. A boa notícia de experiência própria é que quando você exercita, você consegue. Então faça e me diga um dia qual foi o resultado. Já vou dizer, funcionou para mim. E aqui, nós vamos fazer 2 episódios e vocês, possivelmente, quem viu o filme sobre o Divaldo?
Vários. Vocês se lembram que tinham máscara, o máscara de ferro, né? O episódio está bem descrito nesse livro. Adivinhem onde é que vocês vão encontrar esse livro. O Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert, né, então descreve em múltiplos detalhes vários episódios que aconteceram na vida de Divaldo Pereira Franco. Nós aprendemos a respeitar e amar essa pessoa pelo que ela trouxe para todos nós. Carol mencionou Joana de Ângeles, que é o espírito protetor, o espírito guia, né, do médium, e que trouxe uma contribuição vasta através da psicografia e da psicofonia desse médium. Mas ele também teve as suas dificuldades. Porque, como eu disse, o passado agora é passado. Você não age mais sobre ele. E o Divaldo narra que ele, no século XVII, ele foi um sacerdote católico. E, devido ou indevidamente, ele acabou aprisionando uma pessoa, outro sacerdote, que nessa século XX, nessa existência, ele o localizou, sabe como? Manchas perispirituais. Ele o localizou e o perseguia. Apesar do trabalho profícuo do médium e de outras pessoas a quem ele influenciava positivamente, o médium, aquele espírito trouxe alucinações que quase fizeram com que o médium se suicidasse na juventude. Quase. Está descrito no livro. Não vou contar em detalhes. Graças à assistência de Nilson Pereira dos Santos, seu companheiro nessa existência, companheiro de trabalho, que desencarnou há cerca de 10 anos, Nilson, impediu 2 vezes que esses episódios chegassem a ser materializados. Então, o Divaldo está aí entre nós até hoje. Agradeço a Nilson. E Divaldo continuou o seu trabalho. Acho que vocês sabem que ele chegou a adotar 600 crianças ao todo, ao longo de todo o trabalho. 600 crianças que no cartório ficou registrado o pai de Divaldo Pereira Franco. Está no cartório. O trabalho mudou, hoje ele não faz mais isso, ele assiste as famílias para que elas cuidem das crianças. O trabalho modificou-se, mas ele adotou 600 crianças. Um dia, o Máscara de Ferro, foi um apelido que ele deu ao espírito, por uma razão que está lá no livro. Ele disse: você não me venceu. Ou melhor, você não me convenceu, mas me venceu. Eu vou te abandonar. Mas não se engane, eu estarei te monitorando de longe. E o Divaldo, então, teve um período de trégua, aquele espírito, aquela assistência do perseguidor. A meu ver, não se caracteriza uma obsessão, mas uma perseguição. Um dia ele fala sobre a diferença entre isso. Mas a perseguição teve trégua. E Divaldo, então, trabalhou, o trabalho de assistência às crianças continuou. Um dia, ele estava na administração da Mansão do Caminho, que é a instituição que atende até hoje as crianças e as famílias agora. E chamaram Divaldo no portão da obra.
da mansão do caminho. E ele, ocupado, ele disse, mas é urgente? É urgente. E quando ele chegou no portão, haviam deixado uma criança numa caixa de sapatos, no chão, em frente à mansão do caminho. O Divaldo, então, chegou até lá, abriu a caixa, viu que era uma criança, e a criança ainda estava com o umbigo, o cordão umbilical ainda presente, e as formigas mordiam o cordão. Ele tirou a criança, limpou a sujeira com as mãos e, subitamente, a criança parou de chorar. E ele foi conversando com a criança e o espírito ali presente percebe a vibração de afeto. Percebe a vibração de afeto e parou de chorar. E o Divaldo foi conversando, você já sabe que eu vou te proteger, que eu vou te alimentar. E foi andando com a criança nos braços. Quando ele colocou o primeiro pé no degrau para ir até o andar de cima, onde ficava a administração da mansão do caminho, onde fica, aliás, quando ele olhou para cima, o Máscara. E ele parou por um segundo e foi andando devagar. E o Máscara, então, perguntou, você vai amar essa criança? Ou melhor, ele usou outra palavra, você vai amar essa coisa? E o Divaldo olhou para ele e disse, não a chame de coisa. É um ser humano. Você vai amar essa criança? E o Divaldo ainda respondeu, meu coração não tem zíper. Como você abrisse e colocasse o ser lá dentro. Eu não sei se eu vou amar. E pela terceira vez, o Máscara perguntou, você não me respondeu. Você vai amar essa criança? E o Divaldo, então, respondeu, olha, quer saber? Eu já sinto alguma coisa por ela. Eu vou amar. Nesse instante, o Máscara, ele chamou de Máscara porque ele tinha uma feição dura, uma aparência dura. Ele começou a chorar e disse, se você for amar essa criança, eu precisarei aprender a te amar. Porque essa criança foi minha mãe. Nós plantamos todo dia. Sai pelo olho, tem que entrar pela boca. Nós plantamos nossos destinos todo dia. E ele ali, Divaldo, no trabalho de assistência, havia ganho um presente, mas é uma conquista. Ele mereceu, ele fez por merecer. Um dia, o Máscara também reencarnou. E não está no filme, nem está naquele livro, nesse livro. Mas ele conta numa palestra o que aconteceu com aquela criança que ele adotou. Então a criança, evidentemente, foi alimentada, foi cuidada ali pela instituição. Ela cresceu.
e, criança, o Divaldo percebia que toda vez que ele se aproximava, ela fugia. Que foi crescendo, 10 anos, ele notou que havia uma aversão da parte dele, da parte dela, por ele. Vou repetir. Heranças de nós mesmos. O sentimento de mágoa que ela trazia daquele passado, em que ela foi mãe do Máscara, em que, na visão dela, ela prejudicou o filho, oh meu Deus, ele prejudicou o filho, ainda estava presente e ecoava hoje. E ela tinha, por uma razão que ela não entendia, uma aversão ao Divaldo. Quando ela completou 12 anos, o Divaldo marcou com ela uma conversa. E ela foi até a administração, 12 anos. E quando ela entrou, ele fechou a chave. Nós precisamos conversar. E ele então começou a falar de quem nós somos, das experiências que nós já tivemos, da reencarnação, e explicou a ela o que havia se passado no século XVII. E ele disse então a ela: a diferença é que eu não sou mais o mesmo. Eu me mudei. E eu espero que você me perdoe. Nós queremos te amar, mas você precisa entender o que se passou. E ele conta que ela chorou longamente. Lembra das manchas espirituais? Ela também tinha as dela. E aquilo estava em efervescência. O Divaldo conta que a partir desse dia, ela teve uma dedicação a tudo que ele fazia, que é de chorar. 12 anos. O Divaldo, até recentemente, ele está com 97 anos, então eu ignoro se ele ainda faz isso. Mas até recentemente, as psicografias dele aconteciam de madrugada. Ele ficava trabalhando de madrugada. E aquela criança ficava sentada na escada, aguardando que ele saísse, porque a psicografia era realizada num local fechado. Ela aguardava que ele saísse para checar se estava tudo bem com ele, se ele precisava de alguma coisa. Eu vou dizer para vocês, isso acontecia 2, 3 da manhã. Ela estava ali sentada. Eu vou repetir. Herança de nós mesmos. Muitas vezes nós conquistamos dedicações, pessoas que a gente não compreende o que se passa. Nós conquistamos advogados para as nossas causas. São as heranças. E ela, que nutria uma aversão, passou a ter por ele uma dedicação que eu até pensava assim, vai prejudicar ela, né? Assim, imagina, uma adolescente ficando acordada até essas horas. Ela dormia sentada na escada. É a mãe do Máscara. Aqui a gente traz um outro episódio. Nós trazemos outro episódio, a reencarnação de Segismundo. Eu vou falar mais ou menos rapidamente. Que está nesse livro. Já sabem. Né? Missionários da Luz, a capa de agora é assim. Né? A reencarnação de Segismundo ocupa 5 capítulos desse livro. E lá, né, fala da história, eu vou
trouxe alguns tópicos aqui que resumem o que aconteceu, né? Quase todos nós estamos juntos em família, não é por acaso. Em geral, nós imploramos por estar juntos daqueles que nós chamamos de entes queridos. Até a sogra é ente querido, né, assim que nós estamos juntos. Olha, você que está rindo é que você implorou para estar com ela. E Segismundo não era diferente. Ele havia, no passado, mais do que prejudicado, ele causou a morte daquele que agora seria o pai, na outra encarnação. A mãe, por conta dos desvios de comportamento de Segismundo, aliás, que nome André Luiz foi dar? Ai, meu Deus. André Luiz e seus nomes. Segismundo. Eu acho que o nome real é Sigmund. Não é possível, muita dificuldade alguém dar o nome de Segismundo. Esse nome existe em português. Segismundo, no passado, então, ele havia não só provocado a desencarnação, o falecimento daquele que seria o pai, como também, Adelino, como também havia provocado o desvio da mãe que morreu na prostituição no passado. E agora o trio estaria juntos proximamente. Então, o episódio narra a preparação que envolve a reencarnação daqueles espíritos. E é muito interessante. Aqui eu coloquei um dado, né, assim, que Segismundo trabalhou no plano espiritual por 30 anos para que conquistasse a bênção da reencarnação. Eu vou fazer uma pergunta armadilha, não se apressem em responder. Vocês acham que seria uma existência fácil daquele trio? Não se apressem. É uma pergunta. Não? Não? A resposta certa é depende. Porque depende da atitude do trio. Eu acabei de dizer para vocês a história da mãe do Máscara. Que a existência foi difícil até os 12 anos. Mas ele teve a coragem de vamos conversar. E ele teve, talvez, o privilégio de ter sabido do antes. Mas ele contou. Ele contou, deu detalhes. E a existência daquela moça foi transformada, mas a dele também. Eu vou repetir a pergunta. Vocês acham que a existência do trio foi tranquila? Depende. Depende, né? Assim, como que eles iam se comportar ante o despertar da sombra que estava lá. Porque ia acontecer. Mas é preciso você se dar conta que você é herdeiro de você mesmo. Que toda vez que você sentir que há algo de errado, dialogue. Porque é desse jeito, não é fugindo. É fazendo o enfrentamento que você vai conquistar as pessoas para essa dedicação que vocês acabaram de escutar. E Segismundo não foi diferente. Aqui a gente conta rapidamente, né, um episódio muito belo. André Luiz, no livro, chama de espíritos construtores, que dão passes. E o perispírito de Segismundo, vejam ali, se transforma num perispírito na forma da criança, na forma futura.
vou fazer uma brincadeirinha aqui, se transformou no Segismundinho futuro. Né? E aquela forma perispiritual Segismundo, o espírito, é aderido ao complexo perispiritual da mãe, da futura mãe novamente, que era o segundo filho, Raquel. E ele renasceria. E Alexandre, o espírito que guia André Luiz nesse livro, diz uma frase inesquecível. Segismundo, torne-se criança para aprender novamente a ser homem. Esquecer o passado. E vocês possivelmente sabem, no encontro de célula masculina com célula feminina no útero materno, é que a ligação definitiva, inicial, se processa. Mas, lembram? Eu falei assim, o perispírito traz marcas do ontem. Essas marcas têm poder magnético. Elas atraem. E quando acontece a corrida das células masculinas no mundo óvulo, o ser reencarnante atrai o espermatozoide correto, que tem o DNA, que terá as características que ele necessita para a existência. No caso de Segismundo, ele reencarna como candidato a um acidente cardiovasculatório. Antes do processo reencarnatório, Alexandre, mais uma vez, o guia, então diz, Segismundo, depende de você, depende da sua ação no bem para evitar o episódio, o acidente cardiovasculatório. Você está condenado a passar pelo acidente por conta do seu passado? Não, porque depende da sua atitude de agora. Ainda que você renasceu por conta desse processo com uma propensão a um acidente. E aqui, uma lembrança sem comentários, já sabem tudo, né? No Livro dos Espíritos, nessa pergunta 258. No estado errante, e antes de começar a nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? Vocês já meio que sabem a resposta, né? Você nasce com um plano. Você nasce com um plano. Então, qual foi a resposta que os espíritos deram? Ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Mas, definitivamente, lembre-se disso. Esse plano é refeito todo dia. Você pode ter renascido para ter uma dificuldade de relacionamento com aquela pessoa maravilhosa que está junto de você. O sucesso do relacionamento depende de você. Depende dele, depende dela, mas depende de você. Opa, eu esqueci de passar, né? Se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas? Pergunta 259. Todas não é bem um termo, porque não é escolher-se nem previsto tudo o que vos sucede no mundo, até as menores coisas. Escolher-se apenas o gênero das provações. Os detalhes são consequência da posição, muitas vezes, das vossas próprias ações. Esse é o resumo do que nós falamos. Você refaz isso todo dia. Você escolhe o seu destino hoje. Caminhando para o nosso encerramento, essas lembranças. Essa é de Emmanuel. A semeadura é sempre livre. A colheita, não. A colheita, você precisa passar pelo resultado. Mas a colheita, má ou boa, como a companheira ali foi enfática, depende de você.
depende. Lembre-se sempre disso aqui no nosso encerramento. É a última coisa, viu, Carol? Se, de fato, porque é o que a gente quis mostrar, né? Se é fato que você é herdeiro das suas ações de antes, das suas ações transatas, a consequência é matemática, né? A lógica é matemática. Se isso é fato, se você é resultado das ações passadas, o seu futuro depende de hoje. Escolha com precisão qual a atitude que você quer, porque a sua felicidade futura depende do agora. Obrigado, Carol. Nós que agradecemos, né? Eu sempre falo e tenho que repetir. Eu acho maravilhoso escutar o Eduardo, porque ele fala de uma forma tão clara, tão objetiva, e acima de tudo, ele é sempre muito amoroso. E eu sempre me emociono muito com ele, porque a forma dele falar, né, de colocar as coisas, de trazer os ensinamentos, é muito abrangente e toca realmente no nosso coração. Tá tudo na feira do livro, né? Só lembrando. Então eu só posso te agradecer. Sempre que a gente convida, ele está pronto para poder atender os convites. Então, muito obrigada. Agradeço muito. Então lembra, né, gente, de quem puder estar ajudando na Feira do Livro. Eu sempre ajudo e realmente é muito gostoso, nem que seja aí só um diazinho, ficar 2 horas. Realmente, assim, é uma coisa que não dá para a gente ficar explicando muito, né? Mas vocês vão ver que é bem fácil, é bem tranquilo e todo mundo consegue fazer. Então não precisa se preocupar de que eu tenho que ter treinamento e coisa e tal. Porque chegando lá, tem os outros voluntários que sempre ajudam, daí eles vão ensinando e tal, e daí é muito, muito fácil, né? Então, podendo, é só colocar lá o nomezinho para poder fazer, tá bom? Então vamos encerrar fazendo a nossa prece. Então vamos agradecer por mais esse momento, por esse aprendizado, que ele possa, além de tocar as nossas mentes, os nossos corações, que ele possa nos ser útil na nossa caminhada. Que a cada dia nós consigamos sempre lembrar dessas palavras, que elas possam nos fortalecer, nos animar, e que com o amparo dos bons espíritos possamos continuar sempre prosseguindo com bom ânimo, com muito amor no nosso coração. E vamos juntos pedir pelo nosso planeta, por todos que aqui estão, os encarnados e os desencarnados, aqueles que estão doentes, tanto do corpo quanto da alma, aqueles que são duros no coração, na mente, que Deus, que o nosso Mestre Jesus possa ir trazendo apaziguamento, tocando os corações, as mentes, para que um pouco da luz divina possa ir adentrando a essas mentes, a esses corações, pode ser o nosso mesmo. Que cada um de nós possa ter uma boa semana e que, se Deus assim permitir, possamos estar aqui novamente no próximo domingo. Que assim seja. Valeu,